TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos ao nosso sábado com o resumo da semana para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvc correio da manhã @gmail.com, nosso e-mail oficial aqui da rede. E claro, tem o WhatsApp, que aí é mais fácil, né? Faz a sua denúncia em vídeo, em foto, em áudio, em texto, escolhe o meio ali e manda pra gente. O DDD é 24, o telefone é o 99323 1675. Conta pra gente como é que tá aí a sua cidade. O seu Via bairro, pública, a sua né? rua. Tá boa, tá sem buraco, transporte público funcionando, Pois tá é, tudo bem, é. Escola, como é que tá, sistema de saúde. Merenda escolar. Tudo isso a gente quer saber, viu? Manda pra gente aqui, faz o relato pra gente entender, claro, e ir atrás aí das respostas pra você, viu? Vamos então às notícias deste sábado, dia 31 de maio. INSS começa a pagar segunda parcela da antecipação do 13º. Banco Central anuncia resgate automático no sistema Valores a Receber. Polícia Civil realiza operação contra envolvidos em fraude milionária em transporte público. Dados apontam que 57 milhões de brasileiros estão endividados e muitos não sabem. Gripe influenza A segue em crescimento no país. INEA faz capacitação para prevenção e combate a incêndios florestais em Petrópolis. E você vai ver também, governo federal repassa 6 milhões de reais para 11 cidades afetadas por desastres naturais, incluindo Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. A gente começa a nossa edição olhando o que é destaque lá no nosso Correio Petropolitano, página 12, vendo o que é destaque aqui na nossa cidade, viu? Ali fala que Petrópolis tem saldo positivo na geração de empregos em abril. Pois é, municípios aí do interior do estado seguiram tendência nacional. Lembrando que essa semana saiu o dado do CAGED, né? Que é o dado de empregados e desempregados ali geral, que faz o CAGED. Também saiu os dados do IBGE sobre o emprego. E veio muito abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava ali uma média de 6,9%, veio 6,6% de desempregados ou desocupados, né, como fala o CAGED, ou seja, uma média boa. É a menor taxa, né, de desemprego para esse período desde 2012. E aqui fala um pouco da nossa região, que contratou também muito mais, viu? Aqui dentro da matéria fala que, olha, a cidade registrou 2.528 contratações e 2.281 demissões, com saldo de 247 vagas formais positivas. E aí tem os dados aqui também, olha, de outras cidades, né, das cidades vizinhas. Por exemplo, Nova Friburgo, 2.152 admissões contra 1.730 desligamentos. Um saldo também positivo de 422 vagas. E aí tem Teresópolis, Três Rios, São José do Vale do Rio Preto, tem aqui falando sobre Paraíba do Sul e Areal também. Todas elas somando aí mais saldo positivo, né? A maioria mais saldo positivo do que negativo, seguindo aí a tendência nacional. E tem muito mais agora na nossa página 12, ali nas Petropolitanas, a audiência pública aborda LDO de 2026, né? Já está bem Já adiantado. Né? Tá bem, né? E mais ali embaixo, Petrópolis tem 748 mortes por tragédias em 82 anos, né? Muita, e aqui né? na foto, Morro da Oficina, né? Aquele desastre em 15 de janeiro de 2022. 15 de fevereiro, né? Fevereiro, perdão.
E nessa semana, a Prefeitura de Petrópolis apresentou o novo plano de redução de riscos. Nele consta que somente no primeiro distrito da cidade, 748 vítimas fatais foram registradas por tragédias socioambientais em 82 anos. Entre os locais com maiores registros estão Alto da Serra, Centro e Bingen. Olha só. Os índices reforçam a necessidade de ações de mitigação, porém que são altas. Segundo o documento, ações de reassentamento são superiores a 800 milhões de reais, assim como melhorias habitacionais que ultrapassariam aí 150 milhões de reais. Ao todo, o município precisa de cerca de 1 bilhão de reais para ações no primeiro distrito. Pois é. São dados assim, né? Assustadores. Assustadores. Literalmente assustadores. Gente, do lado ali tem uma matéria falando, olha, reunião debate expansão da GE Selma na cidade. Pois é, a prefeitura foi lá, fez uma reunião com a GE, né, o prefeito Ingo Rames. Bom, né? Boa atitude. Bom, junto com o secretário estadual de Fazenda também, Juliano Pascoal, junto com toda a diretoria da GE. Quem sabe, né, a gente não tem uma expansão empresarial aqui da GE, a expansão dessa indústria que a gente realmente precisa de mais investimento industrial dentro de Petrópolis. Petrópolis que era uma cidade super industrializada ali na década de 60, 70, tinha várias indústrias e hoje a gente tem a GE, tem aquela de tecidos lá no Morém, que na verdade só lava e tinge a Iquinha. A Iquinha, pois tem a Werner. Tem a Werner de tecidos ainda, que ainda faz Bingen, alguma coisa, ainda... pois é, tem a Werner. Mas assim, o número se reduziu muito, né? Nós muito. temos muitas fábricas aqui. A gente tinha antigamente a Causais, lembra? A Causais foi embora. Foi embora? A Dentsply. A Dentsply, que foi embora também. Todas elas foram para lugares de proximidade a aeroporto. Então assim, primeiro de tudo, BR-040 tem que ser aí exatamente. praticamente refeita, fazer uma estrada nova de subida ali, porque a antiga não dá mais, gente. Toda vez que sobra um motor desse aí, que a gente está vendo aí, uma turbina atrás dessa aí, que a gente vê na foto, coloca a foto grande aqui, ou lá na tela grande lá, dessa turbina aí que está atrás aí da foto. Tenta dar uma ampliada para o pessoal ver, por favor. Toda vez que sobe, vem uma turbina dessa para manutenção aqui na GE, faz aquela operação especial, né, na BR-040, tem que fazer, de fechamento da estrada para subir pela descida. Exatamente. Né? O caminhão, as carretas sobem pela descida da serra, porque a subida mesmo, a tradicional subida da serra, ela tem muitos anos e não comporta. Não dá para passar com um motor, uma turbina de aviação desse tamanho. Então tem que fazer uma operação, parar o trânsito. Né? Fora que ali, aquele entorno ali também, onde fica a GE, se precisa dar uma olhada melhor ali a cidade para aquele entorno que já está ficando estreito. A gente tem ali hoje aquela fábrica de bebida da Imperial, né? Sim. Ali pertinho também, Pedro um movimento de carretas ali dentro do Bingen. Então, assim, já é um espaço que a prefeitura tem que começar a olhar para falar assim, preciso melhorar esse lugar. Asfaltar, porque aquilo ali tudo não é asfaltado, precisa-se dar um cuidado maior para se entrar com esse tipo de caminhão ali, carretas, porque é a entrada da cidade. Tem a Matheus Borg, não sei se continua. É lá embaixo, né? A Matheus ela teve uma demissão grande há um tempo atrás, ainda mantém uma operação pequena ainda em Petrópolis. Mas assim, a gente está deficitário, precisa. E assim, a maior receita de Petrópolis é da GE ainda. Por quê? Todos os negócios da GE são em dólar. Então a maior receita é da GE. Não, e contratação de pessoas aqui, também, né? Então precisa se dar uma olhada melhor. Essas são as notícias da página 12, mas lá na nossa página 13, no Serrano, também tem outras notícias. Aqui em destaque fala do primeiro encontro de movimentos de mulheres de Nova Friburgo. O evento foi realizado pela Secretaria Municipal da Mulher. E aí fala aqui os pontos abordados, as propostas deliberadas. Nas Teresopolitanas, nós temos a notícia que a prefeitura... Eu só preciso saber prefeitura de onde é isso aqui, mas a prefeitura se reúne com a Caixa, prefeitura de Teresópolis, se reúne com a Caixa para a retomada de obras.
E tem o dia D de pesagem do Bolsa Família e Rua de Compras transforma Centro de Três Rios em polo de lazer. Isso lá, o Centro de Três Rios viveu um fim de semana memorável com a realização do evento Ruas de Compras, que transformou a cidade em um verdadeiro polo de lazer, fé e movimentação econômica, unindo comércio, cultura, gastronomia e espiritualidade. A iniciativa atraiu grande público e fortaleceu a valorização do comércio local. Dá sempre um pulinho na frente, né? É, sempre um pulinho na frente. Bom, essas foram as notícias e tem muito mais no nosso jornal. Você pode acessar tudo no nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$2. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que INSS começa a devolver a aposentados aquelas mensalidades associativas que foram descontadas indevidamente. Isso aí. Você vai ver também que a Polícia Federal abre inscrições de concurso para preencher 1000 vagas. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta.
Cerca de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS começaram a receber, na última segunda-feira, a segunda parcela do 13º salário. Feito de forma escalonada, conforme o dígito final do número de inscrição social, o pagamento vai até o dia 6 de junho. Com a previsão de injetar 73 bilhões e 300 mil na economia, a antecipação do 13º do INSS foi programada para ser paga em 2 parcelas. A primeira parcela foi paga de 24 de abril a 8 de maio. As datas são definidas com base no dígito final do NIS e na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais que o mínimo. A consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou no site gov.br. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do cadastro de pessoa física e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, de 7 da manhã às 10 da noite. O decreto com a antecipação do 13º do INSS foi assinado no início de abril pelo presidente da República. É o 6º ano seguido em que os segurados do INSS receberão 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por conta da pandemia da Covid-19. Em 2022 e 2023, as parcelas foram pagas em maio e em junho. E em 2024, em abril e maio. E o INSS também começou na última segunda-feira a pagar os valores relativos a mensalidades descontadas de beneficiários da Previdência Social entre 24 de abril e 8 de maio. No total, a autarquia devolverá 292 milhões de reais. A quantia diz respeito a descontos apenas na folha de abril, fechada antes da mega operação deflagrada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União para aprofundar investigações sobre o Esquema Nacional de Descontos Ilegais. Após a revelação dos descontos nas folhas de pagamento de cobranças não autorizadas de milhares de pessoas em todo o país, o INSS suspendeu todos os acordos de cooperação técnica que permitiam que sindicatos, associações e outras entidades sociais cobrassem mensalidades de filiação diretamente dos benefícios pagos pelo Instituto. No entanto, com a folha de pagamento de benefícios já estava fechada, muitos descontos foram efetivados. Contudo, o INSS reteve os valores, que agora serão devolvidos juntos. Os benefícios começam a ser pagos hoje. A data exata da devolução depende do valor do benefício e do último algoritmo do número do benefício, sem considerar o dígito verificador, que aparece depois do traço. Para reaver o valor de mensalidades associativas antigas, o aposentado ou pensionista deverá informar ao INSS que não reconhece a autorização para débito em folha. O pedido deve ser feito pelo Meu INSS, aplicativo ou site, ou pelo telefone 135. Não é necessário enviar documentos nem oferecer qualquer informação, além de dizer se autorizou ou não os descontos. E o mercado financeiro melhorou as expectativas sobre o crescimento da economia do país. De acordo com o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na última segunda, o dólar registrou queda de 2 centavos. O Boletim Focus é uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Segundo o relatório dessa semana, o Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, subiu para 2,14%, enquanto que na última semana a expectativa era de 2,02% e há 4 semanas a expectativa estava em 2%. Com relação ao dólar, o boletim prevê uma cotação de R$ 5,80, com o valor projetado na semana passada sendo de R$ 5,82 e R$ 5,90 previstos há 4 semanas. As expectativas relacionadas à inflação, como a taxa básica de juros, a Selic, se mantiveram estáveis quando comparado com a semana anterior. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, para o ano de 2025 manteve-se em 5,5%. Para 2026, é esperada inflação de 4,5%, e para 2027, o mercado financeiro projeta que o ano feche com inflação de 4%.
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, definida em 14,75% ao ano. Para os anos subsequentes, o mercado projeta a taxa de 12,5% em 2026 e de 10,5% em 2027. E olha, os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 já podem se inscrever exclusivamente por meio da página do participante. O prazo termina no dia 6 de junho. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, reforçou que as inscrições para todos os exames e avaliações sob responsabilidade só podem ser feitas pelos sistemas oficiais da autarquia. A taxa de inscrição de R$ 85 pode ser paga por boleto, gerada na página do participante, Pix, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. O prazo para realizar o pagamento vai até 11 de junho e, segundo o INEP, não haverá prorrogação. O Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o Brasil. O exame é composto por 4 provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha cada e uma redação em língua portuguesa. No primeiro dia do exame serão aplicadas as provas de redação e provas objetivas de língua portuguesa, língua estrangeira, história, geografia, filosofia e sociologia. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração. Já no segundo dia serão feitas as provas de matemática, química, física e biologia. Nesta data, a aplicação terá 5 horas de duração. Os portões de acesso aos locais de prova serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 da tarde, segundo o horário de Brasília. O início da aplicação está previsto para 1h30 da tarde. O Banco Central anunciou na segunda-feira uma nova funcionalidade no sistema Valores a Receber. A novidade é apenas na forma de solicitar o resgate. Antes era necessário fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, quem quiser pode habilitar a solicitação automática de resgate de valores. Todas as outras funcionalidades do sistema continuam iguais. Os valores a serem resgatados são o dinheiro esquecido por cidadãos ou empresas em instituições financeiras, como bancos e consórcios, sem que tenham sido transferidos para a conta do titular. De acordo com o Banco Central, a adesão ao serviço é facultativa. A habilitação para o acesso ao sistema Valores a Receber deve ser feita a partir de uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação em 2 etapas ativada. A solicitação automática é exclusiva para pessoas físicas e está disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF. Ainda segundo o banco, o crédito será feito pela instituição financeira na conta do cidadão. Não serão enviados avisos do BC para informar a existência de algum valor devolvido. Por fim, o Banco Central esclareceu que as instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix vão continuar exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores de contas conjuntas. E as inscrições para o novo concurso público da Polícia Federal com 1.000 vagas em carreiras policiais foram abertas na segunda-feira e se estende até o dia 13 de junho. Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site oficial da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos. As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma: 120 vagas para delegados, 69 para peritos, 630 para agentes, 160 para escrivães e 21 para papiloscopistas. A taxa de inscrição varia conforme o cargo disputado. Para disputar as vagas de delegado e perito criminal da Polícia Federal, o valor é de R$ 250. Já para cargos de escrivão, agente e papiloscopistas, a taxa é de R$ 180. A data final para o pagamento da taxa de inscrição é no dia 20 de junho. O concurso exige dos candidatos curso superior e oferece salários iniciais que variam de R$ 14.000 a R$ 26.000. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos do certame. Para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer a esta modalidade e se autodeclarar negro, com
conforme quesito cor ou raça adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O edital também reserva 5% do total das vagas para cada cargo do processo seletivo a pessoas com deficiência. As provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório estão previstas para 27 de julho e serão aplicadas em todas as capitais e no Distrito Federal. A Polícia Civil realizou operação contra envolvidos em fraude milionária em transporte público. A investigação desvendou um esquema de corrupção aos cofres públicos por meio de fraudes no bilhete único intermunicipal. Agentes foram às ruas para cumprir 9 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de permissionários de vans acusadas de desviar dinheiro com viagens que nunca aconteceram. Também foi realizada uma fiscalização com o apoio do Detro para verificar o uso de veículos roubados no transporte de passageiros. O esquema, revelado após longa investigação, envolve linhas intermunicipais de transporte entre a Baixada Fluminense, Guapimirim, Magé, Piabetá e Raiz da Serra e o centro do Rio. Os fraudores simulavam dezenas de passagens por hora em veículos com apenas 15 lugares, utilizando-se de cartões RioCard e do sistema de bilhetagem eletrônica para burlar os repasses do Estado. Em um dos casos, foram registradas mais de 34 validações em apenas 1 hora, sem que nenhum passageiro entrasse na van. O inquérito apontou que os autores montaram uma organização criminosa com divisão de tarefas, ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro, sustentada por um fluxo constante de repasses falsificados do programa Bilhete Único, que movimenta anualmente cerca de 900 milhões de reais. A estimativa é que o prejuízo gerado por esse grupo possa chegar a dezenas de milhões de reais por ano, dinheiro que deveria subsidiar o transporte de trabalhadores fluminense, mas que acabou abastecendo contas bancárias e empresas de fachada ligadas aos investigados. Entre eles estão dirigentes de cooperativas e operadores de linhas, suspeitas de funcionar como fábricas de bilhetes falsos. Alguns deles com antecedentes em outras fraudes no setor de combustíveis. Em uma das situações, o investigado, apontado como líder, movimentou mais de R$ 1.200.000 em apenas 6 meses, R$ 259 mil em dinheiro vivo. E o governador Cláudio Castro participou do seminário Rio Summit, em São Paulo. Nessa segunda-feira, no último evento, foram debatidos temas como o saneamento do Estado, meio ambiente e turismo. Eu sempre digo que o Rio de Janeiro passa por um período de reconstrução. O Rio Summit, promovido por uma organização de líderes empresariais da América Latina, promoveu debates sobre soluções inovadoras, estratégias e oportunidades para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro reforçou a importância dos empresários no estado. O evento aconteceu na cidade de São Paulo. Não há poder público sem o empreendedor. Não há Estado sem o empresário. De acordo com o governador, atualmente o Estado do Rio tem um papel de destaque nacional e internacional. Segundo ele, o Estado é líder na produção de petróleo, no setor do turismo e na abertura de empresas. No evento foram debatidas a transição energética, óleo e gás e temas como o meio ambiente e os avanços no saneamento do Rio. Ainda foram abordadas questões relacionadas ao turismo, hotelaria e eventos realizados no Rio de Janeiro. Mas não existe o Rio de Janeiro na perspectiva do governador, do prefeito. Existe um Rio de Janeiro só. E a nossa missão é trabalhar junto com quem o povo escolheu. E que a gente possa ver o nosso Brasil cada dia crescer, porque quando o Rio cresce, o Brasil cresce. E segundo dados divulgados pelo Serasa, 57 milhões de brasileiros estão endividados e grande parte nem sequer sabe. Fatores relacionados podem ser o consumo impulsivo e o acesso facilitado ao crédito. Os dados apontam que, atualmente, 57 milhões de brasileiros estão endividados, sendo que 19 milhões já têm os nomes cadastrados por inadimplência, e muitos deles sequer têm o conhecimento disso. Esses números podem estar relacionados a diversos fatores, como o consumo impulsivo, a alta taxa de juros e o fato da maior parte dos brasileiros receberem pouco. A situação fica mais complicada com a ampliação do acesso ao crédito, como no caso do Crédito do Trabalhador, lançado recentemente pelo governo federal.
A iniciativa oferece empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada, com juros mais baixos que os praticados no mercado. Mas apesar de ser tentador, esse tipo de crédito exige atenção. Quando uma pessoa faz um empréstimo, quando uma pessoa parcela, ela está dando um recado para a economia. Eu vou pagar para você com dinheiro que ainda não ganhei. Então, esse recado precisa ser, obviamente, bastante responsável. Por quê? Porque quando você se compromete, compromete sua renda. Então, o consumo por consumo não é bom. É importante que, na hora de gastar, a pessoa tenha um planejamento que acompanhe toda a renda e os gastos, para que não ocorram problemas financeiros no futuro. De acordo com o economista Hugo Mazo, é muito importante que a educação financeira seja massificada. Falar sobre educação financeira é vital nos tempos de hoje, em que a instabilidade econômica, política e social se estabelece no âmbito mundial. As pessoas têm que passar a cuidar melhor dos seus recursos financeiros, principalmente porque muitas tentativas de aumentar os gastos, principalmente das pessoas que têm poucos recursos e que têm pouco conhecimento em educação financeira. Mazo também alertou sobre os juros altos, tendo em vista que com o endividamento, a pessoa pode prejudicar a própria renda no futuro. Tem que ter muito cuidado porque estamos vivendo uma época de juros altos, e juros é o preço da moeda. Então, se a pessoa não levar em consideração qual o custo do dinheiro, ela acaba entrando numa bola de neve e pode representar o comprometimento da sua renda no futuro. Como medida para se planejar melhor, algumas dicas para organizar as finanças pessoais envolvem conhecer sua renda e os gastos, evitar compras por impulso, evitar juros altos, montar uma reserva de emergência e ter metas financeiras. E você vai ver depois do intervalo que o estado do Rio registra menor número de roubos de veículos nos últimos 14 anos. E você vai ver também, 80% dos brasileiros já mantém rotina de compras online. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. A última edição do Boletim Infogripe da Fiocruz alerta que a influenza A segue em crescimento na maior parte do país, especialmente na região Centro-Sul, mas também em diversos estados do Norte e Nordeste. E em Petrópolis, mais de 40 mil doses da vacina contra a doença já foram aplicadas. A atualização do boletim é referente à Semana Epidemiológica 20, período de 11 a 17 de maio. Os dados reforçam que a influenza A segue sendo a principal causa de mortalidade por CIRAG em idosos e uma das 3 principais causas de óbitos por CIRAG entre as crianças. Embora os casos graves pelo vírus tenham aumentado em boa parte do país, a gente já observa uma desaceleração desse crescimento em alguns estados da região Centro-Oeste e também no estado de São Paulo, embora a incidência desses casos nessas regiões ainda permaneça muito alta. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 33,3% para a influenza A, 0,9% para a influenza B, 53,6% para o vírus sincicial respiratório, 14,6% para rinovírus e 2,3% para a Covid-19. No geral, os idosos são os mais afetados pela doença. Em Petrópolis, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram 7 casos de gripe influenza registrados no município. Em relação à influenza, o vírus tem atingido principalmente a população mais idosa, mas também tem levado à hospitalização de jovens, adultos e até mesmo crianças e adolescentes. Ainda neste mês, a vacina contra a gripe influenza foi liberada para todos os públicos em Petrópolis. Até segunda-feira, dia 26, 41.852 pessoas já haviam sido imunizadas. A pesquisadora da Fiocruz recomenda que, além de tomar a dose da vacina, outras medidas sejam tomadas. A gente pede para que as pessoas continuem usando máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e também dentro dos postos de saúde. E também, em caso de aparecimento de sintomas, é importante manter uma etiqueta respiratória. Olha, gente, a vacinação é a forma mais eficaz de se prevenir de diversas doenças, inclusive as doenças respiratórias. E por isso, já estou aqui recebendo a dose da vacina da gripe que eu ainda não tinha tomado. E a Prefeitura de Petrópolis ganhou uma ação que visa desapropriar a Casa da Morte, local usado na época da ditadura para torturar e assassinar militantes políticos. O município vai transformar o imóvel em um memorial para as vítimas. Na última quinta-feira, dia 22, por meio de uma decisão da 4ª Vara Civil, a Prefeitura de Petrópolis passou a ter posse do imóvel, que fica no Caxambu. A Casa da Morte foi um dos principais centros clandestinos de torturas e assassinatos entre 1964 e 1985, período da ditadura militar no Brasil. Com um convênio com o governo federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o local será transformado em um memorial. A existência da Casa da Morte foi denunciada por vítimas da ditadura, que em depoimento confirmaram o uso do local para tortura e assassinato de militantes políticos que lutavam pela volta do regime democrático no país. Até hoje, não existe um número concreto de vítimas do regime, com novas vítimas sendo descobertas até hoje.
A decisão foi divulgada durante a audiência pública da Comissão Especial de Desaparecidos Políticos, que aconteceu na última quinta-feira no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, a coordenadora-geral de Políticas de Memória e Verdade no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Paula Franco, falou sobre a importância do depoimento de Inês Etienne, única sobrevivente da Casa da Morte. Esse imóvel foi identificado graças à coragem da sua única sobrevivente, Inês Etienne Romeu, presente, das famílias e dos demais sobreviventes de outros contextos de repressão. O pagamento da desapropriação foi feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e os planos para o imóvel envolvem transformar a Casa da Morte em um memorial, que será gerido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. O espaço irá receber investimentos e servirá para lembrar as gerações futuras a respeito das atrocidades cometidas pelo regime militar. E olha, desde 2020, o Instituto Estadual do Meio Ambiente realiza ações da Operação Fumaça Zero em todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto promove ações de conscientização e prevenção a queimadas e incêndios nos 92 municípios do Rio de Janeiro, principalmente durante o período de estiagem, que já começou. O programa Fumaça Zero é um programa um programa bem amplo, ele é voltado para ações desde ações preventivas até o ciclo final, que são as ações de resiliência, de reconstrução. A iniciativa do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, promove ações de conscientização e prevenção a queimadas nos municípios fluminenses durante o período de estiagem, ou seja, de seca, que vai de maio a setembro. O programa é bem estruturado em ações voltadas à aplicação de notificações preventivas de incêndio no entorno das unidades de conservação, e voltado a atender os municípios também, e também ações de monitoramento. Em meio ao projeto, o governo do estado também lançou uma plataforma que tem papel essencial no apoio às forças de combate aos incêndios. Principalmente após os incêndios de 2024, o governo do estado lançou a plataforma Olho no Verde Queimadas, que é uma plataforma que nos auxilia bastante no dimensionamento das ações, para que nós possamos entender como se dá a gestão do incêndio no território. O major destaca que com esta ferramenta é possível traçar ações voltadas ao combate aos incêndios, já com conhecimento prévio das condições e do histórico de ocorrências na localidade. Também o programa, por ele ser muito amplo, de integração com os municípios, e também até os entes federais, IBAMA, ICMBio, enfim, ele possibilita uma rede de contatos que nós podemos estruturar ações de resposta mais bem definidas, de acordo com o diálogo dos órgãos envolvidos, dos setores envolvidos, para que nós possamos chegar a uma assertividade maior nas ações de combate. Israel também destaca que essa rede possibilita que o INEA evolua nas ações pós-incêndio, que é a fase de responsabilização dos danos. Também tivemos no final do ano o lançamento do embargo remoto através da Secretaria de Meio e Sustentabilidade, pelo secretário Bernardo Rossi. Então, isso também possibilitou bastante as ações de pós-incêndio, quando você tem uma ação de fiscalização mais bem estruturada, você consegue o diálogo diretamente com os órgãos policiais envolvidos. Segundo Israel, as equipes dos órgãos envolvidas no projeto atuam em campo de diversas maneiras. Um dos pontos de trabalho mais importante é o do mapeamento dos locais com recorrência de incêndio feito pelas instituições. Então a gente procura integrar essa gestão dessa informação, fazer essa governança dessas ações ambientais, esse estudo prévio, e a gente motiva as equipes para que possam, dentro do seu campo de atuação, estarem indo nas comunidades, informando a população. Um outro ponto importante que é trabalhado pelas forças do INEA é o estudo da cicatriz do incêndio, ou seja, da área que foi devastada pelo fogo durante a ocorrência. Isso possibilita que nós possamos traçar ações resilientes, ações de reconstrução mais bem desenhadas, de acordo com o programa. Em 2024, os números registrados no programa foram significativos e representaram um aumento de mais de 300% em relação ao número de atendimentos de 2023. Ano passado, nós conseguimos alcançar em torno de 70% dos municípios do estado. Ano passado, nós tivemos resultados bastante significativos, principalmente na quantidade de notificações aplicadas dentro do escopo do programa. Nós chegamos ano passado a 3.548 notificações aplicadas. E para 2025, a operação do governo do estado tem como objetivo melhorar ainda mais os resultados na comparação com o que foi registrado no ano de 2024. Traçamos uma meta
em torno de 5 mil notificações para esse ano, né, dentro do escopo do programa, para que nós possamos estar mais junto à comunidade, para que nós possamos levar informação para a comunidade, né, e possamos sensibilizar a comunidade dos riscos dos incêndios florestais. O roubo de veículos caiu 24% no estado do Rio em abril deste ano, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Os dados são do ISP, Instituto de Segurança Pública. Em Petrópolis, no mês de abril, 7 furtos de veículos foram registrados. De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, foram 1.579 ocorrências relacionadas a furtos de veículos em abril, 490 casos a menos em comparação ao mesmo mês de 2024, quando houve 2.069 registros. Em 2025, em Petrópolis, 29 casos de furtos de veículos foram registrados. No mesmo período de 2024, foram 20 ocorrências. Com relação à moto, não me sinto muito seguro não, porque tem relatado roubo de moto, né, e tal, mas é mais na parte da noite, mas mesmo assim é uma insegurança, né? Aqui tem muita cobrança e pouca segurança. Portanto que a gente tem que pagar seguro, né? Para ficar um pouco mais seguro, né? No acumulado do ano entre janeiro e abril, foram feitos 8.160 registros de roubo de veículo em todo o estado. De acordo com a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, o número de prisões e apreensões por furtos de veículos demonstra o enfrentamento das instituições de segurança contra a criminalidade. Para a Lívia, a segurança dos veículos varia de lugar para lugar. Tem lugares que não, tem lugares que eu sei que são mais perigosos e aí eu evito parar carro na rua, evito esse tipo de conduta. Para manter os veículos seguros, os petropolitanos afirmam que redobram a atenção e os cuidados. Eu só coloco o meu carro em estacionamento pago, coberto. Entrego na mão de Deus e deixo. Evitar sair de tarde, né? Evitar deixar veículos em qualquer lugar, né? E também questionar a segurança, né? Lívia conta também que se sente mais tranquila com o carro com seguro. Tenho seguro, porque aí eu sei que se acontecer alguma coisa, eu tô livre de problema. E olha, mais de 80% dos brasileiros mantêm uma rotina de compras online. É o que revela o relatório de Identidade e Fraude 2025 feito pela Serasa Experian, em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Segundo o levantamento, 18% dos consumidores não têm o padrão definido de compras digitais, enquanto que menos de 1% afirma não comprar nada pela internet. E o número de compras online tem um aumento ainda maior, em datas comemorativas como o Dia das Mães, a Black Friday e o Natal. Vale destacar que a preferência por realizar compras online pode estar vinculada a muitos fatores, como, por exemplo, a variedade de produtos. É o caso da Tatiana Silveira, que tem o costume de comprar online. Eu costumo comprar mais online, pela variedade que tem nos sites, né? A gente consegue filtrar a compra, né? Eu acho mais fácil. A pesquisa mostra que o comércio digital é impulsionado principalmente por mulheres e pela classe A. As consumidoras lideram com a compra de roupas, eletrônicos e itens de beleza. Já a classe A tem destaque pela compra de livros, música e mantimentos. Vale ressaltar que a classe C também começou a apresentar crescimento no consumo digital. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, afirma que essa tendência a respeito do crescimento do comércio digital começou em 2020, no início da pandemia de Covid-19, devido à necessidade dos empresários conseguirem escoar as mercadorias, mesmo diante do distanciamento social. Até antes da pandemia, né, nós tínhamos aí um crescimento muito tímido. Naquela época, inclusive, a gente estava com um percentual de compras online versus compras físicas, né? Naquela época era 15%, você vê que era um índice muito baixo, né? Hoje o índice já está bem mais elevado, né? Quando veio a pandemia, todos tiveram, de alguma forma, quem não fazia teve que fazer, teve que se ajustar e começar a vender, né, de forma online. O relatório ainda aponta que 48% dos entrevistados já desistiram de fazer compras online por não confiar no site ou aplicativo. Eu procuro marcas mais conhecidas, sites mais conhecidos, né, que tem mais segurança na hora de comprar. O que acontece? Você às vezes vê muita oferta, né, online. Você vê ali as coisas ali muito baratas, né? Você olha assim, pô, mas peraí, isso aqui, tô vendo aqui, o cara tá vendendo isso aqui por R$20.
Mas no comércio, em média, isso aqui custa R$100. Então você desconfia. Cláudio também reforça a necessidade do comércio local acompanhar o crescimento do digital com um atendimento de qualidade. Não deixem de ter o costume de fazer as compras presenciais. É muito importante as pessoas irem ao comércio, visitarem, terem essa experiência. E você sabe que sempre você indo no comércio, você acaba comprando aquilo que você está querendo, no seu tamanho, não precisa trocar às vezes, porque você já comprou, já experimentou. Com o fim do mês de maio, a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, encerram as ações da campanha do Maio Amarelo na cidade imperial. Durante o mês de conscientização sobre a segurança no trânsito, diversas ações e atividades foram realizadas com o objetivo de transmitir conhecimento para a população. As ações da campanha do Maio Amarelo em Petrópolis começaram no dia 6, em um evento de abertura no Palácio de Cristal. Diversas ações e palestras foram realizadas na cidade com o objetivo de conscientizar a população sobre a segurança no trânsito. Já impactamos aí mais de 4.000 crianças dentro das escolas, falando sempre de educação para o trânsito, de como se comportar da melhor maneira possível e na expectativa de que essas crianças também possam, de alguma maneira, levar essa mensagem aos seus pais, para que possam ter toda a família a melhor maneira possível de conduzir no trânsito. No dia 20 de maio, um simulado de acidente de trânsito foi realizado na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. A atividade envolveu a CPTrans, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Além dessa simulação, também foram promovidos passeios com ciclistas e uma série de palestras em diversas empresas da cidade. Os acidentes de trânsito são sempre uma grande tragédia. Uma pessoa ativa, sem problemas de saúde, que na grande maioria das vezes acaba sem voltar para casa ou com algum tipo de lesão permanente. Então, quando a gente olha para a possibilidade dessa campanha gerar resultados, esse resultado de certa maneira é invisível. Tão invisível quanto é a guerra contra os acidentes de trânsito. Por conta da invisibilidade dos resultados, Luciano afirma que é difícil colocar metas para a campanha. O que a gente espera é difícil de mensurar, mas ainda assim, se a gente tiver salvo a vida de uma pessoa, eu tenho certeza que todo o nosso esforço já valeu a pena. Além do lado humano, a segurança no trânsito também é importante em outros pontos de vista. A gente pode pensar no custo que ela tem para a própria sociedade quando você vê um indivíduo que já não é mais produtivo em função da decorrência do acidente de trânsito. Você vê o custo social que você pode ter para o sistema de saúde, um sistema de saúde que sempre vai ter alguma demanda e, de repente, um leito de UTI, que poderia estar sendo utilizado por alguém que precisa de uma cirurgia de coração ou algo realmente mais difícil de evitar, sendo ocupado por um acidente que poderia ter sido evitado. Apesar das ações de conscientização sobre os cuidados no trânsito serem promovidas apenas no mês de maio, Luciano destaca que é essencial que os conhecimentos transmitidos para a sociedade sejam aplicados diariamente. A gente espera que a mudança de comportamento dure o resto da vida, que a gente realmente consiga interiorizar esses bons hábitos de segurança para a gente não esquecer de dar seta, lembrar que não se fica costurando no trânsito como se a gente pudesse jogar videogame e dar um reset na vida, né? É uma vez só e ela tem que ser bem vivida. A direção segura não é apenas para o motorista, mas também para as pessoas do seu entorno. A gente tem que pensar sempre no mais importante, que é olhar para aquelas pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nós amamos, e perceber que cuidar bem da própria vida, colocar o cinto de segurança, a cadeirinha numa criança, evitar um comportamento desnecessário, um desvio de comportamento, é também amar melhor as pessoas. É isso que a gente espera no final das contas. E olha, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de R$6 milhões para ações de resposta e recuperação de 11 municípios afetados por desastres. Petrópolis é um desses municípios contemplados. Ao todo, 11 cidades vão receber o valor repassado. Entre elas estão os municípios nos estados do Maranhão, Rio Grande do Sul, Pará, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E na última quarta-feira foi publicado no Diário Oficial da União a portaria que autoriza o repasse para a cidade de Petrópolis, município muito afetado por desastres naturais. Apesar disso, alguns petropolitanos acreditam que nem sempre as verbas são usadas como deveriam. Eu acho que não está sendo usado. Eu acho que poderia ser melhor implementado, não foi. Não sei onde está essa verba aí. Eles não estão sendo usados de maneira correta, entendeu? Então, assim, eu acho que tinha que tomar uma atitude, as autoridades grandes, para poder, né,
resolver essa situação. Segundo o documento publicado no Diário Oficial, a portaria autoriza o empenho e a transferência de recursos ao município de Petrópolis no valor de R$ 107.489,57, sendo feita a título de transferência obrigatória. Também é definido que a execução de ações que usem esses recursos deve ser feita dentro de um prazo de 180 dias, a partir do dia 28 de maio. O beneficiário deve apresentar a prestação de contas final no prazo de 30 dias após o fim do prazo estabelecido para a execução das ações ou do último pagamento efetuado. Os municípios que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos para o Ministério para ações de defesa civil. As solicitações devem ser feitas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após aprovação, os repasses são formalizados por meio de portaria, publicada no Diário Oficial da União. Em 2022, a cidade de Petrópolis sofreu uma das maiores tragédias socioambientais já registradas. Na ocasião, 235 pessoas morreram e diferentes regiões ficaram devastadas. E a Semana da Língua Alemã foi aberta em Petrópolis em uma solenidade no Palácio de Cristal com a presença do cônsul-geral da Alemanha e da cônsul-geral da Bélgica. O evento tem uma programação que vai até o dia 8 de junho e é promovido pelo Clube 29 de Junho, a Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis e também do Instituto Bingen, com o apoio da Prefeitura. A Semana da Língua Alemã foi aberta no último domingo no Palácio de Cristal, em Petrópolis, e contou com a presença do prefeito Ingo Hammes, do cônsul-geral da Alemanha, Jan Freigang, e a cônsul-geral da Bélgica, Caroline Molchartman, além do secretário de Turismo de Petrópolis, Pablo Klein. O prefeito Ingo Hammes relembrou que ainda em 2022, quando era vereador, fez uma indicação legislativa para que a Semana da Língua Alemã acontecesse todos os anos. Nós sabemos o compromisso hoje de fazer a lei para que a gente possa, já na abertura da Oktoberfest, fazer a assinatura, assim como nós fizemos com a CUCA também, lá em 2021. Então acho que é mais um legado que a gente vai deixar aí nos próximos anos da cidade. A solenidade contou com a presença de alunos do Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP Santos Dumont, Brasil e Alemanha, a Escola Bilíngue em Petrópolis e de grupos folclóricos de dança alemã que se apresentaram no Palácio de Cristal. Hallo, wir sind João Luiz und Isaac. Wir sind 18 und 15 Jahre alt. Wir kommen aus Brasília und wohnen em Petrópolis. Durante o evento, o secretário de Turismo, Pablo Klein, destacou que, por um determinado momento da história de Petrópolis, a língua alemã era soberana na cidade. O avanço dos costumes, outras imigrações que vieram para Petrópolis, o falar alemão aqui deixou de ser tão comum. Porém, ações como as desenvolvidas pelo Clube 29 de Junho, pelo Instituto Bingen, resgata-se assim a língua alemã. Ainda durante a solenidade, o cônsul-geral da Alemanha, Jan Freigang, agradeceu o acolhimento na cidade e destacou que o evento da língua alemã foi uma iniciativa de várias embaixadas. É uma iniciativa da Embaixada da Alemanha, da Embaixada da Áustria, da Embaixada da Bélgica, da Embaixada do Luxemburgo e da Suíça aqui no Brasil para fomentar a língua alemã. Ele disse também que é um orgulho a continuidade da herança e identidade alemã na cidade. Petrópolis é uma cidade com muita história alemã. Neste ano comemoramos os 180 anos da imigração alemã em Petrópolis. A programação do Festival da Língua Alemã ao longo dessa semana conta com campeonato de bolão, exposição, palestras, culto ecumênico e feira, além de muita comida típica. Além do Palácio de Cristal, terão atividades no Coral Concórdia, na Igreja Luterana, no Centro de Cultura Raul de Leone, na Capela Nossa Senhora Auxiliadora e na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. A programação completa você encontra no Instagram da Prefeitura, @PMP_Petrópolis.
E olha, cerca de 100 ciclistas percorreram as ruas do centro histórico aqui de Petrópolis na manhã do último domingo em comemoração ao Maio Amarelo, mês de conscientização contra a violência no trânsito. A ação que encerrou aí a programação é uma parceria da Prefeitura com a Associação dos Ciclistas de Petrópolis e a Ordem dos Advogados do Brasil de Petrópolis. Os ciclistas largaram da Catedral de São Pedro de Alcântara e percorreram as principais ruas do centro, como Avenida Queller, Tiradentes, Rua da Imperatriz e Barão do Rio Branco. O passeio teve o apoio de segurança da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. Desde o dia 6 de maio, a campanha do Maio Amarelo vem desenvolvendo várias ações na cidade. Foram mais de 50 atividades, entre blitzes educativas, ações em escolas, palestras e um simulado de acidente de trânsito. Gente, saindo aqui agora para terminar a nossa edição, mas segunda-feira, 7h30, a gente está de volta, sempre com muita informação para você, viu? E esperamos você às 7h30, ao vivo. Tchau, tchau. Bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.